Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o arquiteto Billy Bodeira e nessa série de aulas aqui eu vou trazer um detalhamento completo utilizando o SketchUp e o Layout. E a gente vai detalhar desde a marcenaria aqui bem detalhada, trazendo também os pontos elétricos, pontos hidráulicos, iluminação e paginação. Então vamos fazer o caderno aí bem completinho e eu vou ensinar todos os macetes que a gente utiliza aqui no curso de interiores facilitado. Então aproveita que essa série vai estar bem legal, já deixa um like aí e compartilha também. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então aqui já na tela do meu SketchUp, a gente vai falar nessa aula aqui sobre os conceitos aqui que você precisa saber. Isso aqui é o mais importante, tá? Você tem que entender a modelagem para depois você começar a trabalhar no layout. Não adianta você chegar aqui, uma modelagem meia boca, pesado, bloquinhos pesados, né? Uma modelagem gigante de vários ambientes, não vai funcionar lá no layout, você só vai passar raiva, tá? Então você tem que entender todo o conceito que eu tenho aqui, que eu vou trazer para vocês, são informações super valiosas que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o que a gente fala o tempo todo lá no curso, né? Essa questão da otimização, tá? Então, o que acontece? Tem muita gente aí que vem e fala para mim, pô, Billy, mas o layout ele é muito travado, eu sempre abro ele lá e dá aquelas travadas lá, eu não gosto, prefiro continuar com o meu AutoCAD lá, faço linha por linha, mas ele não trava. O que acontece? A pessoa não está sabendo utilizar o layout de forma eficiente, tá? Quantos projetos a gente já entregou aqui e não dá erro, não tem problema nenhum, não temos problema. Por quê? Porque a gente já entendeu o conceito que a gente precisa trazer aqui da otimização. Vou fazer um breve comparativo aqui rapidinho entre o AutoCAD mesmo lá, que você tem que desenhar todas as linhas de novo, redesenhar, refazer todo o trabalho que você já fez aqui. O que acontece lá no layout, no AutoCAD? O AutoCAD, ele realmente, se você não, como você não trabalha com geometrias pesadas, ele vai acabar sendo mais rápido, né? Imagina só esse sofá, né, em 3 dimensões aqui, lá no AutoCAD. É lógico que ele vai travar se você tiver todas essas informações que a gente tem aqui dentro do SketchUp. Olha só essa almofada aqui, ó. Quanto de geometria ela tem, ó. Isso que nem é uma almofada complexa, né? Então, olha só o tanto de face, o tanto de linha que a gente tem aqui, né? O mesmo vai valer para todos os nossos outros bloquinhos. Olha só, por exemplo aqui, ó, a gente tem um bloquinho legal, só que, olha só, olha o tanto de geometria que eu tenho aqui. Então, o AutoCAD, você não vai levar uma geometria 3D com alta complexidade lá para dentro. Por isso, realmente, ele vai parecer ali que ele é mais leve. Só que o layout, em compensação, quando ele está trabalhando aqui, quando a gente está trabalhando dessa forma otimizada aqui, com bloquinhos que não são muito pesados, né, entender todo esse conceito de você não fazer nada muito grande, aqui vários ambientes também, você vai ver que ele vai funcionar muito bem, né, trabalhando da forma certa, ok? E isso vai começar por aqui, tá? Pela modelagem, certo? Então, vamos lá, vamos falar alguns conceitos, né? O primeiro realmente vai ser o dos bloquinhos, né? Eu sei que a gente tem que trazer qualidade aqui também para os bloquinhos, porque a gente também vai renderizar, né? Então, a gente utiliza aí o processo todo, né? Então a gente faz a modelagem, a gente faz o render e a gente já vai para o detalhamento. Vai funcionar bem como um BIM, tá? Interiores facilitado é BIM, tá? A gente trabalha dessa forma aí. Então a gente tem que ter um meio termo, né? Então o que eu faço particularmente quando eu vou escolher lá um bloquinho? Eu vou tentar achar um meio termo entre um bloquinho que seja de qualidade, que vai ficar legal, que eu consigo ver um potencial, que vai sair legal na renderização, mas também que ele não seja tão pesado, né? Então, se for muito pesado, aí 50 megas, né? Às vezes o teu projeto aqui inteiro pesa 50 megas, você coloca mais um sofá, vai pesar o dobro, tá? Então, a gente tenta achar esse meio termo, tá? Normalmente, o que vai pesar mais é bloquinho aí de sofá, de cama, vegetação pesa muito, porque são bastante geometrias, né? Então, a gente vai ter um peso maior. Uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Nesse caso aqui, eu não vou conseguir mostrar muito, mas tenta trabalhar com componentes, né? Então, por exemplo, você tem uma cadeira aqui, ó, ela é um componente, já vai te ajudar. Por quê? Porque quando você está trabalhando somente com um grupo, cada cópia que você faz, você está criando uma geometria nova. Então, cada vez, sei lá, vamos pegar uma situação aqui dessa cadeira aqui, e vamos imaginar que essa cadeira aqui, ela tem 5 megas, certo? E ela é um grupo. Então, cada cópia que você fizer aqui dentro do teu projeto, sendo um grupo, é 5 megas que vai somar lá no teu projeto. Então, quando você está trabalhando aqui com um componente, se eu fizer várias cópias, vai pesar 5 megas somente, porque é só uma cadeira aqui que ele vai entender a geometria. Então, tem que trabalhar com os componentes, essa também é uma dica muito importante, ok? Por exemplo, também aqui, ó, vamos pensar aqui nesse sofá. Ele foi modelado aqui, né, quando a gente entrou aqui, né, e viu aqui as geometrias, olha só,
ele tem componentes aqui. Então ele está pensando só em um, o resto ele está repetindo ali, então ele não precisa, não vai pesar a mais no teu projeto aí, ok? Bom, então visto isso, visto a questão dos bloquinhos, achar esse meio termo aí, outra dica que eu vou dar para vocês, não faz o apartamento inteiro, cara, não faz, ele vai travar, não vai adiantar nada, não vai mudar basicamente nada. Quando você for apresentar aí para o teu cliente, você abre o ambiente que você vai, né, mostrar. Nesse caso aqui, foi viável mostrar tudo junto, ok? Mas assim, quando você tem ali uma suíte no outro lado, tem um corredor, nesse caso aqui tem um corredor, tem suíte lá, tem suíte aqui, tem quarto. Então, você pode separar a suíte, né, fazer o banheiro, closet e o quarto lá. Você pode fazer isso, tá? Separar aí para os ambientes que são dentro de um contexto, mas não faz todo ele, cara. Isso aí vai também te levar a ter um menor desempenho lá no layout, tá? Então, a gente sempre fala aqui para separar por ambientes, né? Quando é muito grande, uma cozinha muito grande, eu faço só a cozinha mesmo, né? Depende do contexto aí, ok? Mas, no geral, é mais ou menos isso, ok? E aqui, ó, nesse contexto aqui, eu sei que não é muito grande, mas é uma modelagem complexa, né? Vamos pensar aí. A gente tem uma sala aqui que está bem modeladinha, a gente tem aqui a biblioteca de marcenaria do curso, ela é bem otimizada realmente, né? Vocês vão ver que são bem leves aqui os arquivos, mas, né, a gente vai adicionando coisas e vai pesando, né? Então, a gente tem um modelinho aqui legal, né? Ó, a cozinha tem bastante detalhe aqui, a gente trouxe uma modelagem bem rica aqui também em detalhes, porque a gente faz a renderização neste modelo aqui. Mas, olha só, ele está pesando aqui 200 MB. Então, 200 MB aí, 250 MB aí, ainda o layout 300 MB eu acho que ainda vai. Mas mais que isso, cara, se teu arquivo tiver mais que isso, cara, já começa a limpar teu arquivo, trocar os bloquinhos aí, porque você não quer levar tudo isso lá pro layout, né? Tem que lembrar que o que tá aqui vai estar lá no layout, ok? Bom, tudo isso é questão de otimização aqui para você ter menos geometria lá dentro do layout, que vai te ajudar bastante, ok? O segundo ponto que eu comentei é a tua configuração do layout, né? A gente vai dar uma olhada nisso aí também mais para frente. Mas olha só, então você tem essa questão aqui da otimização do teu ambiente e agora a gente vai falar sobre a organização do teu modelo para você levar lá para o layout. Isso aqui, cara, aí a gente já não vai estar falando mais da otimização de velocidade lá dentro do layout em questão assim de travamentos, tá? O que eu vou falar a partir de agora vai ser uma questão um pouquinho mais de detalhe mesmo, tá? Então vai ser um pouquinho mais técnica de detalhamento. Então o que acontece? Como a gente está trabalhando aqui de uma forma BIM, entre aspas aí, a gente tem que estar com a modelagem toda perfeita, toda certinha. A gente tem que sair daqui e entrar no layout e não precisar voltar aqui para corrigir coisas e voltar para o layout, tá? A gente vai tentar trabalhar de uma forma que a gente terminou aqui a modelagem, a gente vai abrir o layout, a gente vai começar no layout e vai finalizar ele lá, vai fechar as pranchas, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho uma organização aqui, por exemplo, em camadas, que é muito importante, ó. Eu já começo aqui, ó, trazendo a pastinha, né? Então, SketchUp 2024 aí, acho que 2023 já tem, né, a pastinha. Isso aqui é muito importante, ó. Eu tenho uma pastinha aqui de arquitetura e uma pastinha de interiores. Ó. Se eu tirar interiores, fica somente aqui arquitetura. Então, eu tenho uma organização aqui dentro muito importante. E você vai ver que não tem camada sobrando, né? Então, a gente sempre está limpando. Trouxe um bloquinho lá de fora, está limpando, sempre tirando o que não precisa. O que eu tenho aqui é o que é essencial para mim ter de organização. A vantagem aqui é que quando a gente traz um bloquinho aqui dos componentes dinâmicos da marcenaria nossa, né? Então, quando eu vou buscar aqui, por exemplo, um bloquinho aqui, ele já vai vir com todas as configurações de camada. Então, eu não preciso criar camada por camada. Se você vai trabalhar aí as geometrias, né? Vai criar ali, você vai ter que acabar criando camada porque você vai ter que aproveitar as informações que você criou aqui, ok? Então, com os bloquinhos é muito mais rápido, né? Quando eu for detalhar, eu já vou pegar aqui, por exemplo, portas, ó. Vamos pegar aqui, ó, ocultar a linha tracejada nesse momento e vou ocultar portas também, ó. Então, já vai, né, trazer aqui, ó, puxadores também e também frentes, ó. Deixa eu pegar aqui frentes, ó. Todas essas camadas eu não configurei. Eu trouxe o meu bloquinho e as camadas já vieram juntas. Então, quando eu vou trazer uma cena lá, ó, vou pegar aqui e vou tirar a decoração.
vou fazer uma vista frontal, eu já mostro a parte interna que já está pronta. Então, essa organização aqui é muito importante. Quando você modelou lá, se você está modelando por linhas e faces, você vai ter que trabalhar com os grupos aqui, né? E também trabalhar com as camadas, ok? Senão você não vai conseguir ter esse resultado que a gente vai chegar ali no final. Beleza? Então, essa organização aqui é muito importante das camadas, né? Decoração, ó. Você vai ver que não tem nada sobrando. Quando a gente traz uma decoração, às vezes, vem várias camadas ali que não tem nada a ver. E isso aqui vai impactar no nosso layout. Então, tem que estar certinho, não adianta. Tem que limpar o teu modelo para você trazer aí ele limpinho, né? Inclusive, o que eu gosto de fazer muito aqui, antes de começar, a gente vai fazer, quando a gente chegar no layout, é vir aqui, ó, em janela, informações do modelo, estatísticas e eliminar os não usados. Que a gente elimina aí tudo que ficou de componentes, de texturas que não foram usadas no projeto. Às vezes elas ficam na memória e a gente nem está utilizando, né? Então, a gente vai fazer isso aí também. Beleza? Então, essa parte aqui da organização é muito importante. Tudo isso aqui, quando você tem um bloco dinâmico aí, é muito mais fácil, né? Por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, eu vou ocultar tudo aqui, rapidinho, e vou habilitar aqui, ó, somente os pontos elétricos, tá? Esse é um apartamento aqui que a gente trabalhou, não foi uma reforma, porque a gente acabou não quebrando paredes, mas a gente fez toda a marcenaria do zero dele. Então, a gente já pegou aqui pontos elétricos, já colocamos aqui o que existia, adicionamos o que a gente vai precisar jogar depois lá nos desenhos do layout. Então, olha só, tudo que tá aqui, né, tá certinho com a marcenaria, né? Deixa eu pegar aqui, ó, vamos voltar esses caras. Vou pegar aqui, ó, vou tirar só a decoração e vou tirar aqui, ó, os pontos hidráulicos. Vamos deixar somente aqui, ó, os pontos. Posso até deixar os pontos hidráulicos, ó. Então, olha só, tudo que eu tenho aqui, ó, tá correspondendo. Então, quando eu desenvolvi aqui a marcenaria, eu já vim aqui, ó, direto. Na verdade, foi minha esposa que desenvolveu essa marcenaria, né? Eu tô utilizando os créditos aí, mas enfim, eu já vim aqui, ó, nos bloquinhos e vim em marcação de pontos. Então, eu já vou trazendo aqui os pontos todos bem certinho e vou colocando exatamente onde eu vou querer esses pontos. Então, pensa só, quanto de erro que você não evita quando você está trabalhando somente em um programa, né? Eu estou trabalhando aqui somente com o SketchUp, né? Então, vou colocar os pontos aqui. Quando eu for fazer meu detalhamento, eu vou seguir os pontos que eu criei aqui dentro do SketchUp, que eu criei em cima da minha marcenaria. Então, eles vão estar correspondendo aos pontos, né, à tua marcenaria, certo? Então, isso vai evitar erro, vai evitar transtorno aí e vai ser um detalhamento muito mais fácil, né? Olha só, eu vou pegar, como eu fiz ali, ó, em etiquetas aqui, ó, vou ocultar tudo aqui rapidinho e vamos trazer aqui, ó, só pontos elétricos. Eu vou jogar aqui minha vista, que já está inclusive pronta na cena aqui. Também a gente entrega esse modelinho lá no nosso curso. E já vou sair utilizando aqui para gerar a minha planta de pontos elétricos. Vou fazer a mesma coisa aqui com os pontos hidráulicos. Então, a modelagem aqui ela é muito importante, assim como eu falei para vocês ali das vistas, né, a questão das camadas e tudo mais. Então, tudo isso aqui é muito importante para você chegar lá no layout e já mandar bala, já sair e não precisar voltar. Existem casos que você precisa voltar aqui, pode ocorrer uma alteração, por exemplo, com o cliente lá, sei lá, no meio do caminho o cliente alterou aí o teu alterou um eletro, por exemplo. Então você vai fazer uma alteração aqui na medida, tá? Isso pode acontecer, não vou falar que não acontece porque pode acontecer, ok? Então toda essa questão da modelagem aí, ela é muito importante. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a marcenaria em específico, uma organização que eu gosto muito de utilizar aqui, ó. Deixa eu tirar a decoração aqui, ó. Vamos tirar a decoração. O que mais que a gente tem aqui que a gente não vai utilizar no momento? Iluminação também não quero agora. E os nossos pontos, ó. Então, eu vou deixar somente a marcenaria bruta e também os equipamentos aqui para mostrar para vocês. O que acontece? A gente utiliza aqui uma setorização, tá? Isso aqui é muito importante. Vai variar de projeto para projeto, logicamente. Até vou deixar também na descrição para vocês esse caderno cozinha aqui. É um exemplo que a gente vai, inclusive, utilizar para desenvolver o nosso detalhamento. E aqui, ó, eu tenho uma legenda de setorização de marcenaria, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, um conjunto de marcenaria que eu criei aqui, deixei uma legenda, então, marcenaria M.01, que é a minha marcenaria 1, ela tá aqui na planta baixa, e a M02, ela tá aqui. A próxima página que a gente vem, olha só, a gente tem uma isométrica mostrando o M01. Então,
quando o cara for executar, né, o marceneiro, ele vai olhar isso aqui, ó, na hora ele vai entender, ele vai olhar a planta, vai falar assim, pô, aqui tem uma janela, aqui tem porta, então eu sei onde é que eu tô aqui. Então, esse é o conjunto M01, pô, tá aqui, M01, facinho, uma mão na roda. Então, tudo isso aqui, todo esse procedimento, ele evita erros, né, ó, M02, tá todo aqui, ó, M02, bem certinho, inclusive aqui a gente joga uma legenda, a gente vai fazer isso também lá pra frente. Eu já vou vindo aqui com a minha planta, então ele já entendeu onde que tá as porções aqui, já entendeu as isométricas aqui, e agora vai ficar tudo muito mais fácil. Agora ele já vai pegar as medidas e já vai sair executando realmente a marcenaria, ok? Então a gente sempre vai estar fazendo essa organização. E essa organização aqui vai mudar de projeto para projeto. Por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente fez os grupos, tá? Então, por exemplo, aqui o nosso... Vamos ocultar todos eles aqui rapidinho, tá? Olha só. Então aqui tá limpo, né? Porque eu criei grupos, tá? Então, por exemplo, M01, eu criei um grupo só do hall de entrada, tá? Então ele tá aqui, ó. Esse é o nosso M01. E é a nossa marcenaria que a gente vai detalhar. A gente vai fazer uma planta baixa, vamos fazer uma isométrica, e ele já vai entender na hora. M02, criei um grupo de tudo que eu tinha ali da marcenaria, certo? E coloquei na camada M02. M03, tá? E assim por diante, ó. M04 vai ser o L da cozinha ali total, e o M05 vai ser esse último conjunto aqui, certo? Então, o que isso vai possibilitar você? Vai possibilitar quando a gente chegar na fase de criar as isométricas, tá? Então, você vai criar a isométrica ali, já baseado nisso aqui. Eu vou poder ocultar tudo que eu quero, vou ocultar, sei lá, tudo que eu não preciso, ó. Vou ocultar tudo isso aqui e vou deixar somente esse cara aqui. Vou abrir um corte aqui e já vou conseguir fazer uma isométrica bem mais tranquilo, né? Em falar a organização em si, você consegue separar tudo muito melhor. Beleza? Então tem que estar tudo bem certinho, tudo bem organizado aí para você ir lá pro layout. Toda essa parte é fundamental. Então olha só, vamos pegar aqui o exemplo do caderno de marcenaria. Olha só, a gente tem uma capa, a gente tem... Eu gosto de começar pela marcenaria e lá por último eu deixo os desenhos complementares, tá? Então tudo o resto tá aqui também. Eu gosto de fazer, depende do caso, tá? Eu não vou falar que eu faço sempre assim. Nesse caso aqui a gente fez um caderno por ambiente. Então, cada ambiente que a gente fez, a gente colocou aqui separadinho, tá? Só que a gente colocou todos os desenhos juntos. Pode acontecer da gente fazer um caderno de um ambiente e colocar caderno de marcenaria, caderno de pontos elétricos e hidráulicos, caderno de iluminação, tá? A gente pode fazer um pouquinho separado, mas no geral aí eu utilizo mais assim o caderno cozinha mais completo, assim, sabe? Mostrando tudo. E eu gosto de começar pela marcenaria. Eu acho que abre melhor, sabe? Para entender sobre o projeto, né? Porque a marcenaria, ela acaba meio que dizendo o que cada ponto é, por que cada ponto tá em qual lugar, né? Ela responde as nossas escolhas, né? Da iluminação e tudo mais. Então, eu começo pela marcenaria e eu já venho aqui pela setorização, justamente como eu falei para vocês, para já abrir a cabeça de quem for executar, ele já entender bem o projeto. Depois eu vou fazendo plantas, tá? Então eu tenho aqui, ó, plantas. Eu começo pela planta corte baixo, corte médio, corte alto, tá? Inclusive aqui, ó, também vou deixar outro materialzinho na descrição aí, que é o nosso checklist de detalhamento, tá? Então a gente tem aqui, na verdade não é checklist, desculpa, ele é o manual da cozinha e dentro desse manual a gente tem um checklist de detalhamento que a gente vai utilizar depois. Então olha só, manual da cozinha, a gente tem aqui um fluxograma, você pode utilizar isso aí, tá? Desde que você não... vendo o material, você pode utilizar à vontade aí para o teu escritório, ok? Então, a gente tem aqui, ó, levantamento de medidas, a gente tem o briefing, que é muito importante para você fazer aí um projeto legal, setorização, que é um pouco mais básico, né, medidas ergonômicas, também você pode estar utilizando, e a gente tem aqui, ó, alguns exemplos de representação, tá, que vai entrar um pouquinho mais no nosso assunto aqui do layout. Então, quando eu estou falando aqui, ó, da planta baixa, corte baixo, planta baixa, corte médio, e planta baixa, corte alto, eu estou falando disso aqui, ó. Então, corte alto, corte médio e corte baixo. Nesse exemplo aqui dá pra gente entender bem, ó. Corte baixo, ele tá cortando lá embaixo. Então, olha só, tá pegando ali a geladeira, tá pegando a nossa ilha aqui. O nosso corte médio já tá mostrando a marmoraria, um pouco mais, tá? Ele tá mostrando aqui alguma coisa relacionada à bancada, né, a área molhada. E o nosso corte alto, ele vai mostrar os armários superiores, tá? Então, a gente vai utilizar essa técnica para fazer aí os cortes, que é o que aconteceu aqui também, ó. Se você for ver aqui, ó, corte baixo, corte médio, que pegou aqui e mostrou um pouco aqui da área molhada e tudo mais, corte alto,
E aqui a gente vai ter, deixa eu só mostrar para vocês, aqui mesmo, ó, corte alto, corte médio e corte baixo. Eu já gosto de indicar nas nossas vistas sempre o nosso corte aqui, aonde que ele tá, para o marceneiro entender bem certinho aonde que tá os cortes. E tudo isso aqui eu vou aproveitar da marcenaria. Essa aqui é a grande vantagem de você ter uma marcenaria dinâmica, não é só a velocidade de projeto, mas a velocidade de você estar aqui detalhando, tá? Então, ó, já vamos aproveitar todas as informações, ó. Eu não desenhei isso aqui lá no layout. Isso aqui é o gaveteiro que eu escolhi, que eu modifiquei, coloquei nas alturas, coloquei o puxador cava, e eu tô aproveitando essas informações aqui no layout, certo? Então eu venho só cotando aqui, simplesmente. Não preciso redesenhar nada, né? Aqui também, ó. Então, o nosso cava aqui, ele pegou justamente aqui do nosso modelo de porta-cava que a gente utiliza aí também na marcenaria dinâmica. Ok? Então, ó, as vistas aqui. Pode dar uma olhada aqui nesse detalhe aqui, nesse caderno aqui, tá bem legal. Você pode utilizar ele como base também para criar os seus detalhamentos. A gente vai fazer isso, tá? Eu gosto de começar aqui sempre um detalhamento, já dar uma olhada aqui, já lembrar, né? Tanta coisa aí. A gente sabe como é que é a vida do arquiteto, hein? É sempre um caminhão de coisas e a gente tendo algum material de apoio sempre vai ajudar, né? Então, beleza. Então, aqui já tá a nossa modelagem toda certinha. Eu já deixei tudo pronto, tá? Pra gente já sair, né? Outra coisa muito importante, um modelo, tá? Então, esse modelinho aqui que a gente entrega no curso, a gente tem as nossas cenas aqui que a gente vai utilizar durante, quando a gente for trabalhar aqui, para criar as cenas lá, para levar para o layout. Então, a gente tem a perspectiva de 65, que é uma perspectiva aqui que você tem uma flexibilidade maior, né? A gente tem uma angulação aqui do zoom um pouco maior, você tem uma liberdade maior, né? Não fica entrando em paredes, tá? A de 45 aqui, o que vai ser? Deixa eu só, eu vim aqui na arquitetura, vou pegar aqui minha laje, tá? E olha só, você tem aqui, ó, um padrão aqui um pouco mais fechado, tá? Ó, ele vai entrar mais em paredes, só que a proporção dos teus mobiliários, a proporção do próprio projeto, ela é um pouco mais real ali, digamos assim. Então, muitas vezes eu até dou uma olhada pela perspectiva de 45 para ver a proporção do móvel aqui, como que ele tá, a formatação, né? Porque aqui ele fica meio esticado e às vezes fica meio estranho, tá? Então eu gosto de utilizar para isso. Perspectiva de 50. Eu utilizo no V-Ray, então ele já está aqui com uma configuração de sol, já está todo pronto aqui para mim sair renderizando. Artística Layout, ó, você vai ver que tem aqui um fundinho, a gente vai utilizar aqui para fazer a nossa planta artística. Técnica, já está pronta aqui também, vai ser aqui, ó, esse cara aqui, ó, técnico, tá? Então deixa eu mostrar aqui a técnica humanizada para vocês, ó. A técnica, ela vai sair assim, e a humanizada aqui vai ser assim, a gente vai utilizar mais para materialidade, tá? Que é esse cara aqui, ó, tá? Humanizado. Beleza? Bom, e é isso. A questão da modelagem é essa. Você tem que estar com uma modelagem muito boa para você ter um desempenho, para você ter uma modelagem legal. Vocês vão ver como vai ser rápido modelar lá. Vai ser basicamente eu criar cenas, que demora um pouco mais. Quando a gente chegar lá no layout, cara, é cotar e colocar as informações, porque o resto vai estar tudo pronto. Beleza? Bom, e nessa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São dicas bem valiosas, dicas que eu dou no curso de Interiores Facilitado. E eu tô dando aqui para vocês para complementar aí, para quem estiver começando aí no layout, isso aqui é bem importante. Beleza? Nos vemos na próxima aula.